Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje começamos por dar graças pela operação do Papa Francisco ter corrido bem. Segundo as notícias, o Papa acordou depois da operação e começou a meter-se com os médicos com bom humor e fez algumas piadas. De facto, damos graças a Deus por tudo ter corrido tão bem. E também damos graças a Deus pelo feriado de ontem. Foi bom termos descansado, foi bom termos vivido o corpo de Deus, que no nosso país é feriado na quinta-feira. E isto devemos-lo a uma mulher, a uma santa importante da Idade Média. De facto, a sua história é a história da força de Deus, que nasce da fragilidade da história e da vida. E para perceber, queria voltar também à história da Eucaristia e que ontem também lemos algo nos textos sagrados da missa. Uma história de fragilidade, uma história como a nossa e que nos ajuda a rezar. No deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito e ia para a terra prometida, Deus fez com que eles caminhassem por um lugar onde não havia água nem comida, um lugar de serpentes. De facto, o deserto que atravessaram, o deserto do Sinai, foi um lugar de tentação, onde se viu o pior do homem, daquele homem que blasfemava contra Deus, que se revoltava contra ele. E é esse lugar de fragilidade que Deus escolhe para revelar-se ao seu povo. É ali onde Deus dá-lhes o maná do céu. Onde eles não tinham alimento, Deus concede-lhes o alimento que descia do céu. E esta é a revelação de Deus. O sustento da vida vem de Deus. De facto, o maná era um alimento. Quem dele comesse viveria há algum tempo. Jesus, aproveitando a história do seu próprio povo, revela algo mais. Diz que aqueles que comeram do maná, pouco tempo depois acabariam por morrer, porque esta vida não é eterna nesta terra. E por isso diz ele: eu sou o pão vivo. Quem de mim comer viverá eternamente. Que grande revelação! Jesus é o sustento da nossa alma. Na Eucaristia, quando te aproximas da tua igreja e te abeiras do sacrário, apenas o que vês e o que ouves é o grande silêncio de Deus. E podias perguntar-te por que é que Jesus escolheu ficar em silêncio dentro de cada igreja, dentro de cada sacrário. A fragilidade da hóstia consagrada pede-nos que voltemos a pensar no essencial. Pede-nos que, através da fragilidade desse pão consagrado, nos demos conta de que ali está o Todo-Poderoso. Por isso, a Eucaristia e o silêncio da Eucaristia pede-nos que voltemos ao essencial, à fé na presença real de Jesus na Eucaristia. De facto, o Senhor, quando quer explicar o que é a Eucaristia, no discurso que faz para o explicar em Cafarnaum, o discurso do Pão da Vida, João 6, o Senhor diz isto: em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Este é o pão que deste do céu. Se alguém comer dele, não morrerá. Eu sou o pão vivo. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Porque a minha carne é uma verdadeira comida e o meu sangue uma verdadeira bebida. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue, fica a morar em mim e eu nele. Com estas palavras, Jesus dá-nos a entender que ele ficaria conosco até ao fim dos tempos, porque aquele que tem fé
na Eucaristia, esse vive eternamente. Senhor, que nós cada vez que nos abeiramos da comunhão na missa, nos demos conta de quem és tu, de quem temos por diante quando dizemos o nosso Amém, quando o sacerdote nos dá o corpo e sangue de Jesus na hóstia consagrada, dizendo o corpo de Cristo. E de facto podemos olhar e perceber que é uma hóstia tão frágil e é Deus Todo-Poderoso que está presente realmente nessa hóstia. Jesus escolheu uma forma frágil para ficar entre nós, para viver entre nós. E essa é a história também do feriado que vivemos ontem, o corpo de Deus. Tudo começou com a história de Santa Juliana de Liège, uma santa belga do século XII, que ficou órfã com 5 anos, ela e a sua irmã Inês. Juliana e Inês são educadas por freiras agostinianas, e mais tarde Juliana decide tornar-se também ela monja. É uma mulher inteligentíssima, tanto que lia as obras dos padres da Igreja, por exemplo, de Santo Agostinho ou São Bernardo, em latim. E aos 16 anos ela tem uma visão. Vê uma lua e no meio dessa lua uma sombra que trespassa a lua diametralmente de uma ponta à outra. E Jesus dá-lhe a entender que a lua simbolizava a vida da Igreja na Terra. E aquela sombra opaca representava a ausência de uma festa litúrgica que Deus pedia a ela para que trabalhasse de maneira eficaz. Uma festa para que os fiéis pudessem adorar a Eucaristia e assim aumentar a sua fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Durante 20 anos, Juliana mantém essa visão em segredo, até que, tornando-se superiora do seu próprio convento, confidencia a outras 2 religiosas aquela visão que tinha tido e decidem estabelecer uma aliança para a instituição da festa do Corpo de Deus. Conseguem falar com o bispo daquela cidade e ele institui pela primeira vez a festa do Corpo de Deus na cidade. Ao ver aquilo, outros bispos da Europa decidem fazer o mesmo nas suas dioceses. Mas começa agora a gargalhada e a contradição na vida de Juliana. Contradição porque Juliana foi caluniada por pessoas de pouca fé e que levaram a que ela própria pedisse voluntariamente para sair do seu convento e ser recebida noutro convento de outra ordem religiosa. E assim viveu 10 anos, sem criticar nem murmurar aqueles que a tinham caluniado injustamente. Juliana acaba por falecer, olhando para Jesus, mas sem ter visto o resultado das suas obras. E aqui começa a gargalhada. É que Deus tinha feito com que Juliana conhecesse um sacerdote na sua diocese e que 3 anos mais tarde será o Papa Urbano IV. É com este Papa que a Igreja, pela primeira vez na sua história, no século XII, passa a celebrar em todo o mundo a festa do Corpo de Deus. Era a primeira gargalhada de Deus. Quando parece que a nossa vida é frágil como a de Juliana, que morreu sem ver o fruto dos seus trabalhos, é então que Deus se torna forte diante de nós. Era a primeira gargalhada de Deus, mas viria ainda a segunda, porque depois do Papa Urbano falecer, os papas seguintes reduziram esta festa apenas a uma festa local, celebrada em alguns países. E foi o Papa João XXII que, passados 50 e tantos anos, voltou a instituir a festa do Corpo de Deus para toda a Igreja e agora de uma vez para sempre. Na fragilidade de Deus mostra-se todo-poderoso, assim como também na hóstia consagrada. De facto, quando na história humana e também na história da Igreja parecem haver sombras, Deus mostra a sua luz e poder.
João 22, se perguntarmos à maior parte das pessoas, não nos saberão dizer quem foi, mas saberão dizer o que é o corpo de Deus. João 22 foi o Papa que mudou a sede dos Papas de Roma para Avinhão, sombras e luz. Se lemos a história com os olhos de Deus, perceberemos que Ele está conosco até ao fim dos tempos e que, cada vez que nos sentimos frágeis, até na história da Igreja, não há motivos para perdermos a fé. Hoje, pedimos isto a Santa Maria, Mãe do Céu, que saibamos olhar para o Teu Filho na Eucaristia, para a Igreja, e vermos com muita fé Jesus presente na Eucaristia e a viver no meio de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.